sábado, você que nos assiste, é com uma imensa alegria que nós o recebemos aqui para compartilharmos juntos a lição da Escola Sabatina. Ainda estamos estudando sobre o livro de Atos dos Apóstolos e hoje já chegamos na lição de número 9, que fala sobre a segunda viagem missionária. Lembrando que você pode acessar as nossas lições através do site do mais.cpb.com.org.br ou também pelo Facebook, facebook.com/conexão, o número 7, Curitiba. Para compartilhar essa lição de hoje, nós temos aqui um candidato, que é candidato a estar aqui sempre conosco, que é o Erlon. É um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, Erlon? Mônica. Você possa voltar sempre, viu? O prazer é todo meu. E o Olívio, que é o nosso companheiro, que está sempre aqui com a gente, é um prazer tê-lo de novo aqui. Obrigado. Viu? Para iniciarmos então esse estudo, nós vamos pedir a orientação de Deus e eu peço que o Olívio faça uma oração para a gente, por favor. Vamos orar. Bondoso Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de abrir a Tua Palavra, de aprender mais a respeito do início da igreja cristã, o que aconteceu no passado e as coisas que apontam também para o futuro próximo, para a volta de Jesus. Que cada um de nós possa ter o direcionamento do Teu Espírito e termos nossa mente, nosso coração abertos para um dia estarmos contigo através das orientações que receberemos agora. Pedimos a Tua bênção a todos aqueles que nos acompanham, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. A lição dessa semana, ela começa pontuando uma coisa muito interessante. O que é interessante na Bíblia é que ela não esconde os fatos verdadeiros, mesmo que eles sejam ruins, né? E a lição passada a gente estava estudando sobre a viagem missionária de Paulo e de Barnabé e como foi realmente produtiva essa viagem, como eles alcançaram as pessoas. E quando eles foram fazer essa viagem de novo, houve um desentendimento entre eles, né? Achei interessante. Barnabé tinha um primo, Marcos, que ele queria levar junto, e Paulo não queria que Marcos fosse de jeito nenhum, né? Porque ele já não tinha gostado da atitude de Marcos antes. E só que uma lição que a gente pode tirar aqui, mesmo às vezes de algumas coisas ruins que acontecem, Deus de alguma maneira transforma daquilo para o bem, né? E aqui realmente o autor ele pontua que pelo fato deles terem se separado, o evangelho chegou mais longe do que aquilo que eles tinham planejado, né? Então isso para a gente realmente saber que Deus está acima de todos os nossos planos. A gente pode planejar, mas a Bíblia fala que quem realiza é o Altíssimo e a gente tem que ter isso em mente sempre, né? E a gente vai falar aqui sobre coisas que aconteceram em vários lugares aqui, né? Do que aconteceu dos lugares que eles foram. E eu queria que você começasse, Olívio, falando sobre a volta que eles foram a um lugar que se chamava Listra e de como pontua aqui sobre a vida de Timóteo nesse lugar, como foi importante Timóteo aqui, né? Exatamente. Você estava falando, né, que muitas vezes a gente faz um planejamento e nós vemos ali que eles, como seres humanos, eles tinham algumas expectativas, alguns ideais que procuravam ser atingidos, mas que num desentendimento que houve, né, isso foi transformado numa bênção porque essas duas duplas que se formaram a partir dali acabaram atingindo assim uma amplitude maior, né, de influência do cristianismo. E nós vemos que, como você disse, já havia acontecido a primeira viagem. Então agora essa segunda viagem ela tratava do que exatamente? Era assim, para se confirmar, né, os locais onde as igrejas haviam sido estabelecidas e enfrentar alguns desafios que eles estavam percebendo que estavam acontecendo no meio da comunidade. E no caso específico de Timóteo, tem uma característica bastante interessante, porque algumas lições, né, desse mesmo trimestre, nós vimos que havia sempre aquela polêmica em cima da questão da circuncisão, né? Porque entendiam os novos cristãos daquela época, os judeus notadamente, que haviam se convertido ao cristianismo, que para se tornar cristão precisaria primeiro abraçar a aliança judaica. Isso envolvia a questão da circuncisão. E depois daquele concílio que houve, que ficou decidido semana passada, né, de que de fato isso não era necessário, não se deveria colocar coisas difíceis, né, para que eles aceitassem a mensagem, as pessoas que não eram judias, no caso. Então nós vemos aqui nessa situação que Timóteo era um rapaz assim, um jovem, muito talentoso, ele havia conquistado a simpatia das pessoas daquela região,
né? E nesse momento, quando Paulo tem essa ideia de levá-lo consigo, né? Para poder até talvez não somente orientá-lo na questão da evangelização, mas para que servisse realmente assim de referência. Nós vemos uma característica familiar de Timóteo, porque os judeus consideravam que a linhagem judaica se transmitia pela mãe, né? Através da mãe. A mãe de Timóteo, que chamava Eunice, ela era uma judia, mas o pai era grego. E fala, aqui é relatado na Bíblia, que ele não era circuncidado. Então Paulo se deparou com agora um outro problema, porque se ele leva Timóteo consigo até a cidade de Listra, onde eles já haviam passado a primeira vez, né? Os judeus com certeza usariam aquele argumento, poxa, mas então nós temos entre nós aqui alguém que é um judeu, porque Timóteo era judeu, apostatado, porque ele não abraçou a aliança, ele não é circuncidado. Então Paulo, para evitar essa discussão que seria desnecessária, ele acaba circuncidando, já mesmo adulto, né, Timóteo. E muitas pessoas podem dizer, não, então era necessário que primeiro fosse se tornasse um judeu para depois se tornar um cristão, toda aquela discussão que havia. Não, isso aqui foi uma questão prática que ele fez para evitar qualquer tipo de discussão e para que eles pudessem ter acesso às sinagogas, não é? Então Timóteo e Paulo, eles podiam transitar livremente pelas sinagogas ensinando, porque ele havia cumprido aqueles rituais, afastou aquela discussão, o foco da mensagem passou a ser outro, que é justamente a mensagem que ele trazia pelo arrependimento dos pecados, pela salvação que Jesus oferecia. Uhum. Você até estava falando para mim sobre isso, né, Erlon? Para trazer sobre a nossa prática atual, né? O que isso significa? Exatamente, porque muitas pessoas quando ouvem ou leem sobre essa circuncisão de Timóteo, ficam pensando, nossa, mas Paulo se contradisse porque ele dizia que a circuncisão agora era o batismo, propriamente dito, não é? Só que não, isso que o Olívio falou é interessantíssimo, porque agora não se trata mais, Paulo não estava frisando o ato da circuncisão em si, mas ele estava tentando não causar um prejuízo maior, digamos assim, que era escandalizar os irmãos, porque era um costume para eles os judeus serem circuncidados. Sim. Isso me fez lembrar de uma situação em que eu fui convidado a pregar em uma igreja do interior no Pará. E eu nunca gostei muito de usar gravatas, entendeu? Então, o que acontece? Eu não tinha gravatas. Então, poucos minutos antes de pregar, o ancião chegou para mim e falou assim, irmão, é que aqui ninguém pisa na plataforma se não tiver uma gravata. Aí eu falei, nossa, mas isso é muito estranho. Como assim, por causa de uma gravata eu não vou pregar? Aí o irmão correu, conseguiu uma gravatinha para mim e eu pus a gravata. No final fiquei pensando, não ia me custar nada usar essa gravata, né? Mas certamente se eu entrasse na plataforma sem uma gravata, alguém poderia dizer, ué, mas porque ele é de fora ele pode e eu sou obrigado? Ou então, não iam nem prestar atenção no que você estava falando, reparando na falta da gravata. Né? Então, algumas tradições, algumas questões assim que existem, que Deus nos coloca, é apenas para que você evite escandalizar outros irmãos. Existem várias situações que você em casa já deve ter passado também, em que você optou por fazer, embora não fosse do seu costume, apenas para não escandalizar outras pessoas. E eu acho que a maior lição que essa história traz para nós é exatamente essa. Não o ato da circuncisão em si, mas evitar escandalizar os judeus. Então Paulo pensou, Timóteo, vamos circuncidar? Aí está resolvido, entendeu? Não custa nada. Então vamos acabar evitando uma confusão maior. Então isso é uma lição preciosíssima dessa mensagem da circuncisão de Timóteo. Eu queria que você aproveitasse e continuasse falando, Erlon. Quando eles foram para Filipos, houve uma situação ali com um carcereiro, né? O que foi que aconteceu? Sim, porque o carcereiro, na verdade, ele foi convertido, digamos assim, pelo poder do Espírito Santo. Uma coisa que chama bastante atenção na conversão dele é que fica claro e evidente que foi pelo nome de Cristo Jesus que ele foi convertido. Algumas pessoas, erroneamente, pensam a única maneira de se levar à salvação é pelo meio do sangue de Cristo Jesus e basta eu aceitar Cristo como meu Salvador. Só que essa história nos traz uma lição muito interessante também, é que, embora, sim, seja o sangue de Cristo que nos salve, é necessário haver um aprendizado também. Não é verdade? Porque daí nós pensamos até daquela situação. A emoção, talvez, ela é válida no culto de adoração. Às vezes a gente deixa nossa emoção lá no fundinho da gaveta, achando que não, o culto tem que ser extremamente racional. Nós somos emocionais e às vezes é interessante expressar essa emoção para Deus. Entretanto, a nossa religião não deve ser pautada apenas na emoção. Sim. Temos que ter o conhecimento e o estudo da palavra de Deus. A história não menciona, mas acredito eu que o carcereiro
dali em diante começou o estudo da palavra de Deus, começou a se aprofundar cada vez mais na palavra de Deus. E a gente vai ver isso na história de um outro povo mais adiante, que realmente Paulo pregava e eles iam confirmar na palavra de Deus. Então, e é o certo. E né? é o certo, exatamente. Fazer. Então, a história do carcereiro, ela nos leva a pensar exatamente nisso. A emoção é muito importante. Aceitar Cristo na nossa vida e sentir o toque do Espírito. Mas o estudo confirma a nossa fé. Sabe, eu já passei por muitas situações em que eu não sentia a presença de Deus. Eu clamava pela presença de Deus, Senhor, me faz sentir a Tua presença nesse momento de dor. E eu não sentia. Mas eu sabia que Deus estava comigo, porque a palavra dele disse que ele estaria comigo. Então não era mais a emoção que me norteava, mas o conhecimento, porque a palavra disse que não importa a situação, ele estaria comigo. Então nesse momento, o que nutriu a minha fé foi o conhecimento da palavra e não a minha emoção. Então daí fica esse recado importante que tem nessa mensagem do carcereiro, de que a emoção é válida, mas deve ser sempre embasada na razão também. Com certeza. Olívio, o que aconteceu depois lá em Tessalônica e Bereia? Então, Paulo, ele sempre estava causando tumulto por onde ele passava, né? Ele gostava, né? Ele gostava de impressionar, enfim, era o temperamento dele. Mas eu vejo assim, como era uma pessoa muito inteligente, muito bem instruída, inclusive na doutrina dos fariseus, e enfim, era uma pessoa muito zelosa, aquilo acabava assim atraindo, certo, as pessoas que também tinham muita habilidade na argumentação. Né? Ele devia ser muito eloquente, muito né? eloquente. A gente percebe, ele era muito esperto, né? Ele aproveitava assim algumas situações para poder chamar a atenção para outra. E era muito sutil na forma como ele apresentava a mensagem. E o que aconteceu? Quando ele está passando por Tessalônica, os judeus da cidade, quando perceberam que eles estavam conquistando a simpatia de várias pessoas e várias mulheres que eram influentes, enfim, eles já começaram a contratar pessoas, acabaram assim criando um tumulto, né? Levaram eles até a Assembleia, né? Até o Areópago ali, para poder justificar algumas acusações que eles haviam lançado sobre eles, né? De que eles estavam pregando uma nova doutrina, que eles estavam incitando o povo, uma rebelião contra o império, contra o imperador, contra o rei, enfim. Eram coisas que não tinham fundamento nenhum, mas que tinham assim uma finalidade de causar uma dissensão entre o povo, entre os judeus principalmente, que estavam sendo conquistados para o cristianismo, né? E nós vemos que nessa ocasião eles foram de fato levados até a Assembleia e tiveram oportunidade, né, até de justificar, de se explicar, enfim. E nós vemos ali que tinha uma pessoa que havia acolhido eles, que chamava Jason, ou Jason, enfim, né? Essa pessoa que havia acolhido a eles e que daí, quando foram procurar na casa dele, cadê Paulo, né, e Silas, e ele não estava, disseram, não, ele não está, eles não estão aqui. Acabaram eles, então, indo para responder por aqueles atos, né? Mas chega lá, daí né, a pessoa que era responsável por aquele procedimento, né, que tinha autoridade, disse, não estou vendo nada de errado aqui, então vamos para casa, enfim. Mas aqui na parte de Tessalônica, nós vemos que havia justamente essa motivação, assim, de causar um tumulto perante as pessoas. Em contraposição, nós vemos a atitude do pessoal da Bereia, né? Que até ele fez uma referência, que eram pessoas que não só ouviam com atenção, como conferiam. Mas era assim uma coisa de buscar realmente o que ele falou anteriormente, de você não aceitar apenas porque alguém está falando. É de verificar se aquilo tem consistência. Né? E os bereanos faziam isso com excelência, tanto que é mencionado que não se encontrou um povo mais zeloso, mais assim interessado em saber do que os bereanos. Né? E eu lembro quando eu era assim juvenil, estava na igreja, nós tínhamos um concurso e você decorava versos bíblicos. E esses versos, hoje você tem aqui versos para memorizar, né? Naquela época se chamava placar bereano. Até eu achava interessante. O que é placar bereano? Se referia a Bereia, que era justamente, eram versos que levavam a você a refletir a respeito do que a palavra quer dizer, né? Da consistência da palavra, da verdade que está implícita na palavra. E nós vemos então que aqui houve um momento em que eles se sentiram gratificados. Paulo até ele percebe que o interesse do povo de Bereia, ele era autêntico ao ponto deles irem sempre buscar mais informação, de trazer mais subsídios, de buscar realmente confirmar na palavra de Deus se aquilo que estava sendo pregado para eles era verdadeiro. Então, duas coisas distintas, né? A atitude dos tessalônicos, que foi assim do povo da cidade, que causou um certo tumulto, mais uma vez, na vida de Paulo, e o pessoal de Bereia, que acabou acolhendo com muita naturalidade, e mais que isso, demonstrou interesse verdadeiro de conferir se aquilo de fato era verdadeiro, né? Tá certo.
O próximo ponto, Erlon, que ele fala é sobre Atenas. E a gente tem que lembrar que Atenas, ele era o centro intelectual da Grécia Antiga, né? Acho que o lugar mais importante que tinha é Atenas. As melhores bibliotecas da época, né? É verdade. E essa situação de Paulo em Atenas, eu acho tão curiosa, porque quando Paulo chegou a Atenas, ele ficou impressionado. Paulo já era uma pessoa que era acostumada com ídolos e com pessoas idólatras, ele lidava com isso diariamente. Mas quando ele chegou em Atenas, ele ficou realmente impressionado com a quantidade de ídolos que existiam ali. Ele ficou tão incomodado com aquilo, sabe, que ele chegou a dizer, não, agora parece que eu entendo por que Deus me trouxe aqui. É necessário uma mensagem de salvação para esse povo também. Só que a maneira como os atenienses enxergavam Deus, como os gregos enxergavam Deus naquela época, era assim, Deus está lá no canto dele e ele não se envolve com os seres humanos, nas questões humanas. E ponto. Paulo trouxe uma mensagem completamente diferente e que certamente ia causar algum desconforto aos atenienses. Então Paulo começou a pregar em praças públicas. E o que eu gosto dos gregos é isso, eles não são avessos a uma mensagem diferente. Pelo contrário, eles gostam de novidade. E viram que com o que Paulo pregava era uma novidade para eles. Mas eu cresci acreditando nesse Deus que não está nem envolvido com as coisas humanas e vem esse missionário me falando de um Deus íntimo, que ele se preocupa até com a lágrima que cai dos nossos olhos. Então ele foi convidado por filósofos famosos na época para pregar e conversar com eles. Eu acho que Paulo tremeu na base nessa hora. Meu pai, eu fui convidado para testemunhar, para pregar para pessoas cultas naquela época. Daí Paulo, o que é interessante é que ele não levou a mesma mensagem que ele costumava levar. Ele fazia aquele histórico. Exatamente, de Cristo, Israel, do povo de Israel, como Deus conduzia o povo de Israel. Não, ele falou, se eu falar isso aqui, eles não vão dar crédito. Eu tenho que falar em uma outra linguagem. Sim. Então Paulo procurou falar a linguagem com que os eruditos daquela época estavam acostumados. E ele trouxe essa mensagem que conquistou alguns, mas certamente também desagradou outros, né? desagradou a outros. Então, aí é que eu acho interessante, porque Paulo, na mensagem que ele trouxe, ele usou um filósofo grego também. Mas Paulo não deveria citar somente as Escrituras? Não, quem disse que não? Isso me faz lembrar o nosso dia a dia hoje. Às vezes nós temos o preconceito, digamos assim, de citar autores, eu não diria pagãos, porque naquela época eram pagãos. Sim. Hoje eu não gosto de citar a palavra pagãos, mas autores seculares, Sim. digamos assim. Então não há nenhum preconceito em você embasar sua mensagem da palavra de Deus com outros cientistas que já estudaram sobre o tema. Por exemplo, eu vou falar sobre saúde, existem muitos cientistas que já falaram sobre saúde e eu posso citá-los e mencioná-los. Outro preconceito é que às vezes você é de uma religião A e você sabe da existência de um autor de um livro muito bom que é da religião B, mas você não lê porque ele é de outra religião. Sim. Não, Paulo nos mostra isso. Só que existe uma mensagem importante a ser dita. Paulo só citava outros autores porque ele era completamente estudioso. Então você também não pode sair lendo qualquer coisa, citando qualquer autor sem ter um conhecimento sobre aquele assunto e saber o que você está mencionando também. Temos que ter prudência com isso. Paulo era muito prudente. Ele tinha um embasamento. Ele tinha um embasamento, exatamente. Ele citava o filósofo grego porque ele achava que aquele pensamento do filósofo se encaixava perfeitamente na mensagem. Ele não se deixava levar por outras filosofias. E até uma maneira de chamar a atenção deles, né? Exatamente, porque quando eu começo a citar autores que são de outras religiões, eu chamo a atenção para uma mensagem genuína, uma mensagem pura, não uma mensagem igrejeira, não é? Então eu começo a falar sobre algo mais puro, que é a palavra de Deus. É como se a gente falasse que, então, se é de outra denominação, não foi abençoado por Deus, ou não foi inspirado, né? Como nós se sabemos, a gente julgasse. Sim. Né? É você talvez procurar, sim, estabelecer os pontos comuns, né? Que nós temos nas E pessoas. muitos Paulo pontos usou comuns, isso, né? Exatamente. Tanto que quando ele percebe, como você bem disse, a questão lá da idolatria, ele percebeu que havia ali uma placa, né? A memória, o Deus desconhecido. Ele já pega um gancho e fala, é desse Deus que eu vou falar com vocês. Esse Deus é conhecido. Então, ele usa alguma coisa que era próprio deles, dos atenienses, para poder trazer a mensagem. Tá Uma certo. coisa bem inteligente. O próximo lugar, Olívio, que ele vai é em Corinto. E lá ele conhece Áquila e Priscila, que se tornam bons amigos dele, né? Exatamente. A Bíblia menciona, inclusive, que eles tinham a mesma profissão, né? Porque
Porque Paulo era uma pessoa assim que ele não gostava de ser pesado para ninguém. Então, nas igrejas por onde ele passava, muito embora ele reconhecesse a necessidade de se trazer ofertas, recursos para ajudar as pessoas e as próprias igrejas a se desenvolverem, ele falou, até tem uma frase muito forte que ele usa, né? Aquele que não trabalha também não coma, né? Então ele era bem radical nesse ponto. E ele não queria ser pesado. E ele defendia a ideia também de que aquele que vivia do evangelho fosse também sustentado por aquele sistema de arrecadação, né? Mas nesse caso aqui nós vemos ali que ele encontra Priscila e Áquila em Corinto e eles se tornam assim muito amigos, até em função de outras confusões que houveram pela cidade, tudo mais envolvendo, eles foram levados até à presença do governador, né? E eles tinham essa identidade profissional também. Então eu fico imaginando, enquanto eles estavam ali trabalhando, fabricando tendas, né? Eles estavam trocando ideias, e falando, preparando as mensagens, enfim. E o que me chama atenção também nesse ponto assim, é a presença mais uma vez feminina, né? Nós vemos assim que no Novo Testamento, no início da igreja, as mulheres tiveram um papel muito atuante, muito. Porque talvez assim os homens, notadamente, se consideravam conhecedores da verdade, e eles não eram muito orgulhosos até, e as mulheres tinham essa sensibilidade maior de perceber que havia uma diferença entre aquela teoria que se pregava e a prática do evangelho, né? Então ali em Corinto ele encontra neles pessoas assim que tinham muita afinidade, tanto profissional quanto de propósito, né? E eles fizeram um trabalho aqui, e aqui fala que de fato eles foram levados à presença do governador quando estavam sendo acusados, e o governador não quis se envolver, né, naquela questão. Então nós vemos muitas vezes Paulo sofrendo fisicamente, inclusive, né, sendo açoitado, sendo acusado injustamente, e aquilo, imagino, vejo que causava uma impressão muito forte nas pessoas que viam. Porque sabiam que o que ele estava fazendo era algo semelhante àquilo que Jesus havia feito. Então ele procurava viver de acordo com o que Jesus havia vivido, né? Ele procurava pregar mensagem sem se importar muito com a segurança pessoal dele. E mais uma vez em Corinto acontece novamente distúrbios e tumultos, aquele negócio todo, né? Mas nós vemos o resultado disso. Aqui fala que um dos líderes da sinagoga, aqui chamado Crispo, e toda a sua família creram e foram batizados, né? Então aqui os judeus começaram naquele momento a perder um pouco aquela influência que eles exerciam sobre o mundo de então, né? Os judeus que eu falo, aqueles não convertidos ao cristianismo, né? E os que estavam se convertendo, cada vez mais tinham aquela convicção de que eles estavam passando de uma religião formal, de uma religiosidade, para uma religião verdadeira, né? Eles estavam passando a algo prático, algo que fazia sentido. Então eles estavam vendo Deus como um Deus pessoal, não mais aquele Deus que havia sido anunciado pelos judeus durante tanto tempo, né? Então nessa experiência dele em Corinto, a gente vê que ali os laços de amizade foram fundamentais com Priscila e Áquila, e que o resultado do trabalho que eles fizeram foi muito significativo, né? Nós vemos aqui que de fato ele levou esses dois com eles, foi para Éfeso, enfim, ele não ficou restrito à cidade de Corinto, e a mensagem foi se espalhando com novas pessoas, né? Nós tínhamos inicialmente ali a dupla Paulo e Barnabé, depois nós já vemos ali Barnabé e Marcos, agora Paulo e Silas, agora já vemos Timóteo, agora já vemos mais um casal entrando em cena. Então a gente vê a importância que o evangelho alcançou naquele momento pela influência das pessoas que eram muito influentes, inclusive. É o que a gente pretende fazer até hoje, né? O discipulado, né? Que cada vez mais pessoas se envolvam, né? Para levar a mensagem. Exatamente. A gente praticamente já contemplou, né? Todos os lugares em que Paulo passou. Para terminar, eu queria começar com você, Erlo. O que você gostaria de dizer para as pessoas que nos assistem em casa que mais marcou você nessa viagem de Paulo, nessa lição dessa semana? Eu acredito que o que mais me marcou, de fato, foi a forma como Paulo resolvia algumas situações, inclusive na questão da circuncisão de Timóteo. Podia ser algo que ele poderia bater o pé e dizer, não, mas eu prego piamente de que você deve ser batizado para ser salvo em nome de Jesus. E a circuncisão, como os judeus faziam, não tem mais valor. Ele pregava isso. Só que não, ele preferiu dar mais valor ao ser humano como um todo, digamos assim. Ele disse, se vai causar escândalo, por que não? Se não vai te fazer mal, se não vai, digamos assim, te causar nenhum prejuízo, vamos então evitar com que cause prejuízo para outras pessoas. Então eu acho que isso mudou praticamente minha forma de ver as coisas, entendeu? Algumas coisas eu não concordo, algumas coisas eu não uso para mim, mas aí eu comecei a entender que, por amor ao meu irmão,
envolvendo a salvação do meu irmão, por que não fazer? Sim. Então essa mensagem foi o que o Espírito Santo mais me impressionou com toda essa viagem de Paulo. Tá certo. E para você, Olívio? Eu vejo assim a questão de Paulo, não especificamente só com relação a essa segunda viagem dele, mas um todo, o trabalho dele. Ele sempre teve uma preocupação muito grande assim de demonstrar autoridade em nome de quem ele falava, né? Porque ao passo que os outros apóstolos haviam convivido com Jesus, ele se considerava um deles também e fazia questão de dizer que ele foi chamado pelo próprio Jesus naquele encontro que ele teve, né? E vejo que ele, como uma autoridade na época, como um cidadão romano, ele abriu mão de vários privilégios, de várias da posição dele mesmo, né, do prestígio que ele desfrutava perante ali o Sinédrio, perante os fariseus, enfim, toda aquela estrutura que eles tinham na Israel, para ser apenas um peregrino. Então ele não teve assim, ele teve uma visão que não tinha uma limitação no espaço geográfico, né? Ele tinha sonhos que não foram alcançados. Ele tinha a intenção, ele fala de chegar até a Espanha, de chegar até a Península Ibérica, aquele negócio todo. E nós vemos que a mensagem ela alcançou todo mundo através justamente desse trabalho que ele desenvolvia. Sim. De se relacionar bem, de se identificar com as pessoas e de nunca, mas também ele nunca esmoreceu no sentido assim, ele nunca foi fraco em defender os princípios, né? Ele era muito impositivo nesse ponto. Ele muitas vezes flexibilizava na questão do tratamento do relacionamento, mas ele discutia arduamente com relação a princípios verdadeiros. Sim. Porque ele percebia que a igreja estava correndo um risco muito grande de ser influenciada pela mornidão, por aquela situação assim de contemplação, sabe, de deixar as coisas como estavam, enfim, de não entrar em atrito desnecessariamente, mas quando era preciso ele entrava. Ele tinha esse equilíbrio, então ele tinha esse equilíbrio muito bem e essa firmeza para demonstrar autoridade. E essa autoridade ele fazia questão de dizer quem era, né? Paulo, apóstolo do Senhor Jesus. Né? Não pela vontade dos homens. Sim. Então isso aí me impressiona muito com essa credencial que ele apresenta para levar a mensagem. Eu gostaria apenas de terminar com uma citação da escritora Ellen White, que ela escreve um livro, inclusive chamado Atos dos Apóstolos, que está lá na página 230, e eu queria terminar com essa citação. Diz assim: todos serão julgados de acordo com a luz que receberam. O Senhor envia seus embaixadores com a mensagem de salvação, e Ele faz com que aqueles que a ouvem sejam responsáveis pelo modo como tratam as palavras de seus servos. Os que procuram de forma sincera a verdade pesquisarão cuidadosamente à luz da palavra de Deus as doutrinas apresentadas a eles. Isso aqui é um conforto muito grande, né, para mim e para você, que Deus ele faz questão de levar essa palavra a todas as pessoas, né? Às vezes Ele quer que eu seja o canal para levar essa palavra. E mesmo que eu diga não para Deus, Ele vai levantar outros recursos, outras pessoas, porque uma coisa que mais me impressiona no modo de Deus é de como Ele ama todo ser humano igualmente. Né? Isso aqui é uma coisa que mais me impressiona, porque a gente julga aqueles que merecem o amor, aqueles que não merecem, os que merecem salvação, aqueles que não merecem, mas para Deus Ele tem uma vontade de que todas as suas criaturas sejam alcançadas e sejam salvas. Né? Então que a gente, assim como Paulo, tenha esse discernimento, essa comunhão com Deus, para que a gente tenha esse equilíbrio, né, de saber ponderar nas questões que não são essenciais e sermos firmes naqueles princípios que Deus pede para nós. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui conosco e espero que vocês voltem mais vezes, você também, viu, Erla? Muito obrigada por ter vindo. Nós vamos então terminar com uma palavra de oração e eu peço que você faça uma oração para a gente. Sim. Vamos fechar nossos olhos? Querido Deus, muito obrigado porque o Senhor inspirou essa viagem de Paulo e fez questão de que ela fosse registrada na Tua Palavra para que nos trouxesse tantas lições valiosas. Nós aprendemos essa semana, ó Deus, o quão é importante nós entendermos quem somos. Somos de Cristo Jesus e confirmarmos isso diante das pessoas. Mas aprendemos também, ó Deus, que às vezes é interessante nós engolirmos nosso próprio orgulho e abrir mão disso para deixar que o Espírito Santo alcance outras pessoas. Deus, nos ajude a ter essa sensibilidade. E essa sensibilidade nós só teremos se nós nos dedicarmos ao estudo da Tua Palavra e ouvirmos mais a voz do Teu Espírito Santo. Amém. Nós te agradecemos por essas lições valiosas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Muito obrigada pela Tua companhia conosco durante o estudo dessa lição.
Você também pode acessar os nossos cultos ao vivo, todos os sábados pela manhã a partir das 10 horas e também aos domingos e quartas-feiras a partir das 19h30. Tenha um dia muito feliz e abençoado. Fica com Deus.